Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora a gente vai estar trabalhando as sevianas do triângulo. Essas sevianas do triângulo são elementos importantíssimos que aparecem no nosso triângulo, os quais equivalem a 4 elementos. Quais são eles? Equivale à nossa mediana, bissetriz, altura e por último a nossa mediatriz. Belezinha? Tranquila essa ideia? Na verdade é mais forte para os três primeiros, mediana, bissetriz e altura. Que a ideia de seviana mesmo é um camarada que sai do vértice, mas também chamamos a mediatriz, convenção desse camarada aqui. Agora, quais são as propriedades importantes disso daqui? Primeiro é importante a gente definir o que é esse camarada que eu chamo de mediana. A mediana ela é um segmento de reta, onde as extremidades dele estarão aonde? As extremidades estarão em um vértice. E aonde mais? No ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, o que você tem que pensar? Que para termos uma mediana, eu preciso de um vértice do ponto médio do lado oposto. Ponto médio do lado oposto. Pronto. Então é isso que a gente precisa para termos uma mediana. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar a mediana que sai desse vértice A, bem, então a mediana ela vai chegar no ponto médio do lado BC. Por exemplo, teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos aqui, ó. Pronto. Esse daqui vai ser o nosso ponto médio. Ao fazer a ligação entre esses camaradas, aqui, ó. Ao fazer a ligação entre esses camaradas, esse segmentozinho de reta de azul que eu acabei de desenhar aqui para vocês, é que nós chamamos de mediana. Esse camaradinho aqui que nós chamamos de mediana. Pronto, ó. Essa daqui que é a nossa mediana. Essa daqui que é a nossa mediana. Beleza? E por que ela é uma mediana? Porque ela divide o lado oposto ao meio. Pronto. Sai do vértice, divide o lado oposto ao meio, temos uma mediana. Lembra que a gente vê essa propriedade no triângulo isósceles? Quando desenhamos a altura do triângulo isósceles? Aquela altura é uma mediana, porque ela sai do vértice e divide o lado oposto ao meio. Agora, nós podemos dar nome a essa mediana. Colocando aqui, ó, esse asterix aqui que eu representei para vocês. O que acontece? A nossa mediana, ela pode receber um nome. E esse nome que ela recebe vai depender de uma outra coisa. Quais coisas são essas? Ou você coloca essa mediana em relação ao vértice que ela sai, ou em relação ao lado que ela chega. Por isso nós podemos falar o seguinte, que essa mediana é a mediana relativa ao vértice A ou nós a podemos chamá-la de mediana relativa ao lado BC, que é o lado que ela chega. Então você pode chamar a mediana ou de acordo com o vértice que ela sai, ou de acordo com o lado que ela chega. Beleza? Então é assim que podemos dar nomes à nossa mediana. Pronto, ó. Aqui está. Pronto, fechou. Tranquilo? Beleza essa ideia? Então guarde essa informação aqui. Então, na hora que a questão pedir para você, por exemplo, olha, desenhe a mediana relativa ao lado AC. Se ele quer a mediana relativa ao lado AC, é a mediana que vai chegar nesse lado. Então, nós teremos aqui este ponto médio. Aí, este camaradinha vai ter que sair do vértice B. Pronto, ó. Essa aqui é a nossa mediana. E o que teremos de interessante em relação à mediana? É que quando desenhamos todas as nossas medianas, como eu estou fazendo agora, elas necessariamente se encontram em um único ponto, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Perceba que elas se encontram neste pontinho aqui. E este ponto onde elas se encontram, ele tem um nome para a gente.
esse pontinho aqui, ó, o nosso ponto G, que é o ponto de encontro das medianas, ele vai ser o nosso baricentro. Então, sempre o ponto de encontro das medianas, nós o chamamos de baricentro. Pronto, olha. Aqui, dividir ao meio, dividir ao meio. Mediana, dividir ao meio, dividir ao meio. Outra mediana. Fez o ponto de encontro das 3 medianas do triângulo, esses camaradas se encontram em um único pontinho que nós o chamamos de baricentro. Agora, o que esse baricentro ele tem de importante para a gente? Ele vai ser o que a gente chama de centro de massa do nosso triângulo, ou seja, é como se fosse o ponto que se concentrasse toda a massa do triângulo. Tanto que é por isso que o baricentro se chama baricentro. Esse prefixo bar, temos aqui, ó, equivale à pressão na física. Lembra desse nomezinho, ó? Isso aqui é a unidade de pressão. Unidade de pressão. Ou seja, é como se esse camaradinho ele fosse o ponto de maior pressão. E sendo esse camaradinho o ponto de maior pressão no nosso triângulo, significa o quê? Significa que ele vai estar sendo onde se concentra toda a massa desse triângulo. Por isso que nós falamos que ele é o centro de gravidade ou centro de massa do nosso triângulo. Esse é o nosso baricentro. Agora, que propriedade geométrica esse camarada tem, além de representar esse tal desse centro de massa, como eu coloquei aqui para vocês? Esse camaradinho aqui, ele sempre vai estar dividindo as nossas medianas em uma proporção de 2 para 1. Ou seja, esse pedaço que chega no lado do ponto médio, ele vai ser um x qualquer. Esse camarada que chega no vértice vai valer o dobro dessa medida, 2x. Perceba que essa nossa mediana inteira foi dividida por esse baricentro numa proporção de 2 para 1. Ou seja, se aqui medir 5, aqui vai medir 10. Se aqui medir 2, aqui vai medir 4. Se aqui medir 3, aqui vai medir 6. Sempre o dobro. Por sinal, você ainda pode pensar numa proporção em relação à mediana inteira. Que proporção seria essa? De x para 3x. Ou melhor, uma proporção de 1 para 3. Ou numa proporção de 2 para 3 em relação à própria mediana. Percebeu? Então, todas essas proporções são importantes na hora de resolver os nossos exercícios. Quer ver? Vamos brincar mais. Se, por exemplo, este pedacinho aqui, ó, ele mede y. Quanto que vai medir esse pedacinho de cá? 2y. Pronto. Se esse pedacinho de cá medir z, quanto vai medir esse pedacinho de cá? 2z. Então, perceba que o camarada que chega no vértice, ele sempre vai ser o maior. Ele vai ser o camarada sendo o dobro deste outro camaradinha. E isso estará valendo para toda a nossa mediana, para todas as medianas que aqui aparecem no nosso triângulo. Belezinha, amigão? Tranquilo isso? Então, de novo, o que precisamos saber em relação à mediana? Que mediana é o camarada que sai do vértice e divide o lado oposto ao meio. Ela pode receber o nome ou em relação ao vértice ou em relação ao lado que ela chega. Tudo bem? Então, saiu do vértice e dividiu o lado oposto ao meio, chamamos de mediana. O encontro de todas as medianas nos dá o nosso baricentro, que é esse ponto G que eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, é este ponto G que vai ser o nosso baricentro. Este ponto G que vai ser o nosso baricentro. Legal, ó. Pronto. Fechou. Este camarada aqui vai ser o nosso baricentro. E o baricentro, ele representa o quê? O centro de massa do nosso triângulo. E além disso, ele divide cada mediana numa proporção de 2 para 1. Ou em relação à mediana inteira, numa proporção do menor para o maior, de 1 para 3. Ou então desse pedaço para o grandão, de 2 para 3. Beleza, amigão? Tranquilo isso? E essas são as informações que você precisa levar em relação à nossa mediana, em relação ao nosso baricentro. Mas não paramos por aqui, a gente ainda tem mais camaradinhas para estudar. Então valeu, amigão, forte abraço, vai na fé!